Então, retomando a discussão do ponto de vista dos morfemas que compõem o verbo, os- hum, nós já tratamos das desinências, não? Que são desinências número-pessoais, que indicam pessoa, e indicam número, e indicam também voz, mas essas desinências devem se juntar com outros morfemas para formar o verbo. A desinência número-pessoal pode variar conforme a voz, voz ativa, voz passiva e média, e pode variar conforme também o tempo verbal. Mas nós não vamos discutir isso hoje. Hoje nós vamos discutir apenas, de maneira mais geral, o que são esses tais morfemas. Então, os que nos interessam mais imediatamente, além da desinência, são esses três aqui. Na verdade, mais especificamente esses dois. Quando a gente fala em raiz do verbo, a gente está falando do núcleo do significado mais remoto, o núcleo do significado etimológico do verbo. Aquele que em português, quando falamos, o verbo amar vem de amare, em latim, que tem o radical am, isso é a raiz. É aquilo que mais longínquamente nós podemos detectar como núcleo de significado do verbo e que normalmente pertence a uma outra língua. Então, para a morfologia do grego, nós não vamos nos interessar pelo conceito de raiz, porque nós não estamos interessados em etimologia no momento. Então, as raízes do grego, né, as raízes verbais do grego, todas não, mas a maioria vem do proto-indo-europeu, que é um idioma hipotético, de onde surgiram também línguas germânicas, o próprio latim, o sânscrito, e que seria, digamos assim, a matriz de todas essas línguas, né? Nós estamos interessados com o núcleo do significado interno à língua grega, que é o que a gente chama de radical. Então, esse é o núcleo do significado que a gente pode chamar interno à língua. Então, pense em português, o verbo amar. O verbo amar, se eu digo amamos, eu tenho, como nós já vimos, aqui uma desinência número pessoal. Isso aqui é uma vogal temática, que é um conceito que nós vamos ah, discutir mais adiante. E aqui nós temos o radical. Ok? Esse radical é encontrado em outras palavras que também não são verbos, por exemplo, amor. Então, isso aqui é o núcleo do significado. E esse núcleo do significado é acrescido de outros morfemas para formar, então, a forma verbal. No grego, é a mesma coisa, né? Um mesmo verbo, né? Vamos pegar o verbo ah, lego, que é o verbo dizer, lego, né? Esse radical aqui, leg, ele pode ter variantes. E essas variantes se expressam, sobretudo, por uma mudança na vogal do radical. E, geralmente, essa mudança se dá para o E, do E para o O, do O para o E. E esse radical pode apresentar vogais diferentes em tempos verbais diferentes e vogais diferentes quando esse mesmo radical é empregado não num verbo, mas num substantivo. Então, por exemplo, leg, de lego, né, é o radical que tem uma variante log, que nós encontramos em logos, que é um substantivo. Então, é o mesmo núcleo de significado, que tem a ver com palavra, discurso, argumento, raciocínio, né? Mas que se realiza de maneira diferente se ele está num verbo, se ele está num substantivo. Mas mesmo
no interior do verbo, nós podemos encontrar um mesmo radical que se atualiza de forma diferente em tempos, em tempos verbais diferentes, né? Então, por exemplo, o verbo baino, baino. Eu vou pegar outro verbo, vou pegar o verbo lambano. O verbo lambano quer dizer pegar. O radical mesmo desse verbo é lab e pode ser leb. Então vejam, há uma moldura consonantal que permanece e uma alteração na vogal que está no interior desse radical. Então, eu vou utilizar a variante lab acrescida de certas outras letras, das quais eu vou falar depois, no presente do indicativo. Vou usar lab acrescido do M aqui e do an aqui. Então, esse é o radical no presente indicativo. Se eu for para o futuro, eu vou usar lab mais, né, a terminação do futuro, que é somai. Aqui há uma contração, isso vira lepsomai. Então vejam, mesmo o radical, a depender de onde, né, em qual tempo verbal esse radical é utilizado, ele pode sofrer alterações no próprio radical. E além de sofrer alterações, eles podem receber o que eu estou chamando aqui de afixos, que são outros morfemas. Não chegam a ser morfemas às vezes, mas, né, outros, eu vou chamar de morfemas de qualquer forma, que se conectam ao radical antes ou depois ou dentro. E é o caso de lambano. Vejam que eu tenho. Vou usar a primeira pessoa do plural. O radical mais os afixos formam aquilo que a gente chama de tema, que é aquilo, né, o morfema compósito ao qual nós aderimos a desinência para dar pessoa, número e voz. Então, no caso de lambano, por exemplo, eu tenho um radical que é lab, e ele vai receber, esse radical vai receber dentro dele um afixo mi, que por estar dentro a gente chama de infixo. Depois dele, um sufixo an, vou botar assim, ó. Lá, aqui, ele recebe um infixo. Tudo isso é sufixo, né? Lam, an, que é sufixo. Então, dois afixos, um infixo e um sufixo. Sufixo vem depois, infixo vem dentro. Mais uma vogal temática, que a gente vai considerar um afixo também. O, mais a desinência. Men. Lambanomen. Então, o, o radical é lab, vai receber uma série de outros morfemas que são os afixos, e isso é o que forma o tema ao qual nós juntamos a desinência, número pessoal. O redobro e o aumento são. O redobro é um tipo específico de afixo que vai antes, a gente vai ver isso
mais adiante, e o aumento é um morfema muito especial que nós vamos discutir especialmente na próxima aula.